Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Josadaque Amorim, estou trazendo para vocês mais uma aula da série Aprendendo Matemática. É a aula 14, nós vamos estar falando de equação do segundo grau. Pessoal, se esse assunto é importante para você, se essa aula te ajudar de alguma forma, eu peço a você que deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Nós estamos no início, o seu like ajuda demais o canal a crescer. Nós vamos estar trazendo muito mais conteúdo e eu espero que seja útil para você. Já comecei no canal a série Questão de Concurso, onde eu vou estar resolvendo questões de concurso. Então, seu like é muito importante para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí e compartilha esses vídeos para as pessoas que você conhece, que sabe, que estão também estudando, estão precisando dessa força. Então, isso vai ajudar bastante. Desde já eu deixo o meu muito obrigado a vocês. Bom, dando início aqui em equação do segundo grau, a equação do segundo grau pode ser representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais e o a, pessoal, sempre tem que ser diferente de zero. Os coeficientes b e c podem ser zero, mas o a jamais, senão ele anula aqui a condição de equação de segundo grau, que é justamente por ter o expoente 2 como o maior expoente da equação. Então, se zerar aqui, ela deixa de ser equação de segundo grau. Vamos ver aqui alguns exemplos de equação de segundo grau. O primeiro aqui nós temos 3x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. E aqui nós identificamos os coeficientes, sendo o a igual a 3, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, ele vai ser sempre o primeiro coeficiente aqui. O b é igual a 4, que é o que acompanha o x, com expoente 1 aqui. E o c é igual a menos 6, que é o chamado termo independente, já que ele não está vinculado ao x ao quadrado nem ao x. Então, aqui são os três coeficientes dessa equação de segundo grau. No segundo exemplo aqui, nós temos menos 2x ao quadrado mais 3x igual a zero, onde o a é igual a menos 2, está ele aqui, coladinho com x ao quadrado. O b é igual a 3, está ele aqui com o x. E o c, pessoal, aqui vai ser zero, porque ele está ausente aqui dessa equação. No terceiro exemplo, nós temos 5x ao quadrado mais 20 igual a zero. O a vai ser igual a 5, está ele aqui. O b, pessoal, vai ser igual a zero, porque ele está ausente aqui na equação. E o c vai ser igual a 20, que é o termo independente nessa equação. E no último exemplo aqui, nós temos x ao quadrado igual a zero, onde o a é igual a 1. Então, nós temos ele aqui. O b vai ser igual a zero, assim como o c. Eu coloquei esses 4 exemplos aqui para mostrar para vocês essa variação no tipo de equação do segundo grau. Primeiro exemplo aqui, o exemplo A, nós temos uma equação completa, onde os coeficientes b e c são diferentes de zero, porque o a sempre tem que ser, isso é condição obrigatória, mas como o b e o c podem ser iguais a zero, nesse caso aqui eles são diferentes de zero, ou seja, os dois estão presentes aqui na equação, então nós temos uma equação completa. Já no exemplo B, nós temos uma equação incompleta, porque o coeficiente C aqui é igual a zero, ou seja, ele está ausente aqui na equação. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta. Assim como o exemplo C, onde o B aqui é igual a zero, e o exemplo D também é uma equação do segundo grau incompleta, porque nós temos aqui os coeficientes b e c iguais a zero. Ok? Então, está bem simples de diferenciar. Agora nós iremos falar, pessoal, de resolução de equações do segundo grau. Ao resolvermos uma equação do segundo grau, estamos interessados em encontrar valores para a incógnita x que torne o valor da expressão igual a zero.
que são chamadas de raízes da equação. Por isso, a representação é ax² mais bx mais c igual a zero. Esses valores de x devem tornar a equação uma sentença verdadeira. Então, pessoal, quando nós buscamos resolver uma equação de segundo grau, nós estamos procurando encontrar os valores da incógnita x para que torne essa equação igual a zero. Por isso que ela está nessa forma, ax² mais bx mais c igual a zero. Nós temos que encontrar valores para x que tornem a sentença verdadeira, ou seja, que zerem aqui a equação e confirmem essa igualdade. Esses valores de x, pessoal, são chamados de raízes da equação. Então, nós vamos ver quais as formas de encontrar esses valores. Agora, nós iremos ver aqui um exemplo de equação de segundo grau, x² menos x menos 12 igual a zero. E vamos supor que as suas raízes são x' igual a 4 e x duas linhas igual a menos 3. Isso aqui, pessoal, será verdadeiro se ao substituirmos aqui os valores das raízes pelo x na equação, isso zere a equação, ou seja, confirme essa igualdade, tornando essa sentença uma sentença verdadeira. Então, vamos ver aqui. Bom, substituindo o x na equação pela raiz 4 aqui, que é o x uma linha, nós temos 4² menos 4 menos 12 igual a zero. 4², pessoal, é igual a 16. 16 menos 4 é igual a 12 e 12 menos 12 vai ser igual a zero. Portanto, essa sentença é verdadeira, com essa raiz aqui no valor de 4. Agora vamos ver aqui, para essa raiz igual a menos 3, se ela confirma essa igualdade. Bom, nós temos aqui menos 3 ao quadrado, mais 3, porque temos o menos da equação e o menos 3 aqui da raiz. Então, fica menos com menos igual a mais aqui. E menos 12 igual a zero. Então, aqui fica menos 3 ao quadrado é igual a 9. 9 mais 3 é igual a 12. E 12 menos 12 é igual a zero. Portanto, é verdadeira essa sentença e essa raiz aqui confirma essa igualdade. Agora nós iremos ver quais são os métodos para encontrar a solução de uma equação de segundo grau. Existe um método que possibilita resolver qualquer tipo de equação, mas nós primeiramente iremos ver os métodos para resolver equações incompletas e depois a gente vê como resolver uma equação completa. Bom, nós temos aqui o método de solução para a equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Observem que nós não temos aqui o coeficiente c. Então, o método para determinar as possíveis soluções de uma equação com c igual a zero consiste em utilizar a fatoração por evidência. Então, vamos ver, pessoal, o que é isso aqui. Nós temos aqui ax² mais bx igual a zero. E a primeira observação que a gente faz aqui, pessoal, é que nós temos uma soma de dois produtos. Esses dois produtos têm um fator comum entre eles aqui, que é o x. Observe que nós temos aqui o x no x² multiplicando a e o x multiplicando b. Então, já que temos essa soma de dois produtos, nós podemos colocar em evidência esse termo em comum nos dois produtos aqui para facilitar a resolução dessa equação. Então, fica da seguinte forma. Como o x aqui é o fator comum, nós colocamos ele em evidência e aqui nós vamos observar o seguinte. Qual é o valor que nós temos que multiplicar por x para que tenhamos o resultado aqui ax²? Então, esse valor vai ser o ax. Se nós multiplicarmos aqui x por ax, nós temos ax². Mais, que temos aqui na equação, o valor que temos que multiplicar por x para conseguirmos bx é b. Então, nós temos aqui x vezes ax mais b igual a zero, que é a mesma coisa aqui da equação original. Agora que nós temos aqui o x colocado em evidência, multiplicando aqui o ax mais b,
e isso sendo igual a zero, nós podemos concluir o seguinte: uma multiplicação entre dois números que dê zero, com certeza um desses dois números é zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então aqui nós vamos ter o x igual a zero ou o ax mais b igual a zero. Um dos dois tem que ser zero para que dê zero aqui como resultado da equação. Bom, o x igual a zero aqui a gente não pode mexer porque já está determinado, só tem o x aqui, mas o ax mais b, pessoal, nós podemos isolar o x para verificar quanto é que dá aqui. Então, nós temos o ax igual esse b que está positivo, passa para o outro lado da equação com sinal negativo. E isolando o x aqui, nós temos menos b, o a que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos aqui x igual a menos b sobre a. Pessoal, logo as raízes da equação vão ser x' igual a zero, que é o que nós já vimos aqui no início, e x duas linhas igual a menos b sobre a. Então, essa é uma maneira de resolvermos esse tipo de equação do segundo grau, que é o tipo incompleta, sem a presença do coeficiente c, porque ele aqui está igual a zero. Vamos ver um exemplo para ficar melhor. Determine a solução da equação 3x² menos 27x igual a zero. Então, pessoal, identificando aqui os coeficientes, nós temos o a igual a 3, o b igual a menos 27 e o c igual a zero. Esse c igual a zero é que torna essa equação incompleta, então nós vamos resolvê-la da seguinte forma. Observem, pessoal, que nós temos aqui uma subtração de dois produtos. E nós vamos observar que tem em comum aqui nos dois produtos o x, mas também, pessoal, o 27 ele pode ser dividido por 3. Então, nós podemos colocar aqui também o 3 como fator em evidência. Então, nós temos aqui o 3x em evidência e nós vamos multiplicar por valores que resultem nesses valores aqui na equação. Qual o valor multiplicado por 3x que resulta em 3x², pessoal? Ele vai ser o x. 3x vezes x é igual a 3x². Menos, qual é o valor que multiplicado por 3x dê 27x? Vai ser 9. 3x vezes 9 é igual a 27x. Tem um menos aqui, então fica menos 9. Igual a zero. Agora que nós colocamos o 3x em evidência e multiplicamos por x menos 9, que vai ser exatamente essa equação aqui, nós podemos afirmar que o 3x é igual a zero e também que o x menos 9 é igual a zero. Porque se está dando zero aqui uma multiplicação, então um dos dois aqui é zero. Ok? Bom, para o 3x igual a zero, nós podemos dizer que a primeira raiz, o x', vai ser igual a zero, ok? Então isso aqui já está bem simples. E o x menos 9 igual a zero, que vai ser a segunda raiz aqui da equação, nós temos o x igual, passando esse 9 para o outro lado da equação, pessoal, com sinal positivo, vai ser igual a 9. Então, nós temos aqui a solução dessa equação do segundo grau incompleta da seguinte forma: 0 e 9. Ok, pessoal? Então, bem simples, né? Então, só lembrando, nós dizemos que essa solução foi conseguida por fatoração por evidência, por isso, porque nós fatoramos aqui essa equação, colocando em evidência um termo que está comum aos dois produtos aqui que estão sendo subtraídos, ok? Então, tanto faz subtração ou adição de produtos. Se tiverem termos comuns, e aqui nós temos o x e o 3, então é chamado de fatoração por evidência.
Agora nós iremos ver o método de solução para a equação do tipo ax² mais c igual a zero. Observem, pessoal, que essa é uma equação incompleta, onde o b é igual a zero. Então, a maneira simples de resolver essa equação é isolando o x. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Agora, vamos ver aqui, pessoal, um exemplo. Determine a solução da equação 4x² menos 64 igual a zero. Então, pessoal, identificando aqui os coeficientes, nós temos a igual a 4, b vai ser igual a zero e c vai ser igual a menos 64. Então, esse b igual a zero aqui torna essa equação incompleta e nós podemos resolver isolando aqui o x. Então, vamos lá. 4x² vai ser igual ao menos 64, pessoal, passa para o outro lado da equação, positivo, então fica 64. Agora, isolando o x², nós temos x² é igual a 64, o 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então nós temos x² igual a 64 sobre 4. X² vai ser igual a 64 dividido por 4 é igual a 16. X² igual a 16 vai ser x igual a mais ou menos raiz de 16. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 16, pessoal, é 4. Então, nós temos aqui o x uma linha igual a 4 e o x duas linhas igual a menos 4. Ou seja, nós temos aqui as duas raízes da equação. E a solução vai ser menos 4 e 4. Ok? Então, quando tivermos uma equação do segundo grau incompleta, porque o coeficiente b é igual a zero, basta isolarmos aqui o x para encontrarmos as raízes da equação. Lembre-se que x² de um número aqui vai ser x igual a mais ou menos a raiz quadrada desse número, ok? Dando sequência aqui, nós vamos ver o método de solução para equações completas. Então, o método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara aponta que as raízes de uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero é dada pela seguinte relação. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Essa daqui, pessoal, é a chamada fórmula de Bhaskara. Esse delta, pessoal, nós encontramos da seguinte forma. b² menos 4 vezes a vezes c. Então, essa daqui é a fórmula do delta. O delta recebe o nome de discriminante. Agora nós vamos ver um exemplo aqui de como resolver uma equação do segundo grau completa. Determine a solução da equação. x² menos x menos 12 igual a zero. Então, nós temos aqui como coeficiente a o 1, que está aqui acompanhando o x². O b é igual a menos 1, é o número que está acompanhando aqui o x. E o c é igual a menos 12, é o termo independente aqui. Então, essa equação é uma equação do segundo grau completa. Bom, para encontrarmos o valor do delta, primeiramente, nós temos b² menos 4 vezes a vezes c. Basta substituirmos aqui na fórmula para encontrarmos o valor de delta. Então, nós temos delta igual b², o b é menos 1, elevado ao quadrado. Então, todo ele aqui, dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a menos 12. Delta vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E menos 4 vezes menos 12, menos com menos aqui, vai dar mais 48. Então, delta vai ser igual a 1 mais 48, 49. Agora que nós temos o valor do delta, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x vai ser igual a menos 1,
que é o valor de B aqui, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes A é 1, então 2 vezes 1. X' vai ser igual, menos com menos aqui vai dar mais 1, mais a raiz de 49, pessoal, é igual a 7, dividido por 2A, que é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, x1' é igual a 1 mais 7, dividido por 2. x1' é igual a 1 mais 7, é 8, dividido por 2, é igual a 4. x2' vai ser igual a 1 menos agora, raiz de 49 é 7, dividido por 2. x2' vai ser igual a 1 menos 7 é igual a menos 6. E menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, nós temos aqui as duas raízes dessa equação. Portanto, a solução será menos 3 e 4. Ok, pessoal? Essa fórmula de Bhaskara, pessoal, pode ser aplicada em todas as equações de segundo grau, ou seja, as completas e as incompletas. Agora, pessoal, nós iremos ver um outro método para encontrar solução de equação de segundo grau, que é chamado método da soma e produto. Esse método é conhecido dessa forma porque ele faz uso de duas importantes relações de soma e produto entre as raízes, ou seja, o x' e o x2', e os coeficientes da equação de segundo grau, que são o a, o b e o c. Para encontrar as duas raízes de uma equação de segundo grau através do método da soma e produto, precisamos pensar em dois números que, somados, resultam no valor numérico oposto ao quociente entre os coeficientes b e a, e que, multiplicados, resultam no valor numérico equivalente ao quociente entre os coeficientes c e a da equação. Nossa, ficou confuso aqui, não foi, pessoal? Então, vamos trocar isso aqui por miúdos. Bom, para nós encontrarmos a solução de uma equação do segundo grau através do método da soma e do produto, pessoal, nós temos que pensar em dois números que, somados, resultam no valor numérico oposto ao quociente entre os coeficientes b e a. O quociente entre b e a é b dividido por a. O oposto de b dividido por a é menos b dividido por a. Então, nós temos que pensar em dois números, x' e x2', que somados resultem no oposto dessa divisão aqui. Se nós tivermos x' mais x2', isso vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, a soma das raízes deve dar o oposto do quociente entre b e a. Agora, se nós multiplicarmos o valor de x' e x2', nós teremos aqui um valor equivalente, ou seja, igual ao quociente entre c e a, ou seja, igual a c dividido por a. Então, aqui, pessoal, nós temos a soma e nós temos o produto. Exemplo. Determine a solução da equação x² menos 10x mais 21 igual a 0. Então, pessoal, nós temos aqui os coeficientes a igual a 1, b vai ser menos 10 e o c vai ser igual a 21. Pronto, definimos aqui os coeficientes. Agora vamos ver a relação entre as raízes e esses coeficientes. Primeiro nós vamos ver a relação de soma. Pessoal, x' mais x2' deve ser o oposto do quociente entre b e a, ou seja, menos b dividido por a. Isso aqui vai ser x' mais x2' é igual. O b, pessoal, é menos 10. Então, menos b vai ser menos 10, dividido por a, que é igual a 1. Então, x' mais x2' é igual a menos 10 vai dar mais 10, dividido por 1, então vai dar 10. Então, temos aqui a primeira relação. Agora, nós vamos ver o produto. X' vezes x2' igual a c sobre a.
Isso aqui vai ser x' vezes x duas linhas igual. O C, pessoal, é 21 e o A é 1. Então, nós temos x' vezes x duas linhas igual a 21. Agora que nós temos as duas relações, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui dois números, ou seja, x' e x duas linhas, que somados dê igual a 10, e dois números que multiplicados dê 21. Pessoal, vamos começar sempre pela multiplicação, para que a gente confirme aqui na adição, ok? Bom, dois números que multiplicados deem 21, nós temos duas opções. Ou 21 vezes 1, é isso? 21 vezes 1 é igual a 21, mas quando formos confirmar aqui, na soma, pessoal, nós temos 21 mais 1 daria 22, que é diferente de 10. Então, pode esquecer aqui o 21. A outra opção de números multiplicados entre si que dê 21 é 7 vezes 3. Não é isso, pessoal? 7 vezes 3 é igual a 21. Confirmando aqui na soma, nós temos 7 mais 3, que é exatamente igual a 10. Portanto, pessoal, nós temos aqui o valor de x' igual a 7 e o valor de x duas linhas igual a 3. Encontradas as duas raízes aqui dessa equação, a solução vai ser igual a 3 e 7. Ok? Então, é bem bacana também. Às vezes o que dificulta é pensarmos nesses números aqui, dependendo do valor que nós temos que alcançar. Aí, no momento em que você for resolver, você vai avaliar qual é a forma mais fácil de resolver, se é através da soma do produto ou se é aplicando a fórmula de Bhaskara, ok? Então, pessoal, assim chegamos ao final da nossa aula 14 e eu espero que vocês tenham gostado. Reitero o meu pedido, se essa aula é útil para você, se está ajudando você de alguma forma, se você gostou dessa aula, deixa o like aí. Se não está inscrito no canal, se inscreve, dá essa força para o canal. O canal está começando e precisa do seu apoio para crescer, para que eu possa trazer mais conteúdos relevantes para o seu aprendizado. Então, um grande abraço e até a próxima.